Antes mesmo de começarmos esta oração, quero convidar você a refletir. Muitas vezes, corremos para falar com Deus sem antes parar para ouvir o que Ele já nos deixou em Sua palavra. A Bíblia é viva, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nela encontramos exemplos que fortalecem nossa fé e nos ensinam como vencer as batalhas da vida. Um desses exemplos está em Êxodo 17, 9 e 13, onde Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei no alto do monte, com o cajado de Deus na mão. Josué obedeceu. E enquanto ele guerreava no vale, Moisés subia ao monte acompanhado de Arão e Hur. A cena é poderosa. Sempre que Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando seus braços cansavam e desciam, o inimigo prevalecia. Então, Arão e Hur colocaram uma pedra para que Moisés se sentasse e, um de cada lado, sustentaram suas mãos até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas. Essa história vai além de uma batalha militar. Ela é um retrato espiritual de como a vitória vem não apenas da força ou da estratégia humana, mas de uma posição de rendição e adoração diante de Deus. O que realmente mudou a história de Israel naquele dia não foi a espada, mas a postura de Moisés diante do Senhor. Ele não venceu com gritos de guerra, mas com mãos levantadas ao céu em sinal de dependência total. Isso nos mostra que, quando reconhecemos nossa limitação e convidamos o poder de Deus para agir, o impossível acontece. Se esta palavra já está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários: Glória a Deus. O que aprendemos nesse relato é que a verdadeira batalha não está apenas no campo físico, mas no espiritual. Moisés não venceu porque tinha um exército melhor preparado ou uma estratégia militar mais avançada. Ele venceu porque compreendeu um princípio eterno. Quando nossas mãos e nosso coração estão levantados para o Senhor, o céu se move em nosso favor. É interessante notar que Moisés se cansou. Isso nos mostra que até os grandes homens e mulheres de fé enfrentam fraquezas. Quantas vezes também não nos sentimos assim, lutando tanto em oração, buscando a Deus, tentando manter a fé viva, mas o peso da vida parece nos fazer desanimar. É nesse momento que Deus envia ajuda. Arão e Hur foram levantados para segurar as mãos de Moisés, porque sozinho ele não conseguiria. Da mesma forma, Deus levanta pessoas ao nosso redor para nos apoiar quando estamos fracos. Amigos, familiares, irmãos em Cristo, líderes espirituais, até mesmo pessoas inesperadas que surgem como resposta de oração. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece por dentro quando pensamos que não conseguiremos continuar. Esse é um lembrete poderoso. Não precisamos carregar tudo sozinhos. A vitória não depende apenas da nossa força, mas da nossa rendição e da ajuda que Deus providencia. Se você já viveu um momento em que Deus levantou alguém para te sustentar, escreva nos comentários: Amém, Senhor. O relato de Moisés no monte também nos ensina outra lição preciosa. A forma como escolhemos lutar define o tipo de vitória que teremos. Moisés poderia ter descido ao vale e segurado uma espada como os demais guerreiros, mas ele entendeu que a sua arma era outra. Ele não combateu com força física, mas com fé e adoração. Ao levantar as mãos, ele estava proclamando: a vitória não vem de mim, mas do Senhor dos Exércitos. Isso nos desafia a olhar para as nossas próprias batalhas. Muitas vezes, diante das lutas, a nossa primeira reação é tentar resolver com a nossa lógica, com os nossos recursos ou até com a nossa teimosia. Queremos ter o controle. Mas o que o exemplo de Moisés revela é que a maior vitória não está em segurar uma espada, mas em subir ao monte da presença de Deus e levantar as mãos em rendição.
Adorar em meio à luta não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que acima deles existe um Deus que governa todas as coisas. Adorar é declarar que, mesmo cansado, ainda confio, mesmo sem entender, ainda creio, mesmo sem ver, ainda espero no Senhor. Essa postura é que abre caminho para que o poder de Deus se manifeste. Por isso, não lute apenas com armas humanas. Suba ao monte da fé. Levante as mãos em adoração. Declare que sua confiança está no Senhor. Se você crê que a sua vitória vem de Deus e não da sua própria força, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. Moisés só conseguiu manter as mãos erguidas, porque tinha ao seu lado Arão e Hur. Isso nos lembra que a vida cristã não é uma caminhada solitária. Deus nos criou para vivermos em comunhão, para sermos corpo, para suportarmos uns aos outros em amor. Quando tentamos enfrentar as batalhas sozinhos, muitas vezes o peso nos vence. Mas quando temos pessoas de fé ao nosso lado, somos fortalecidos e permanecemos firmes. Talvez você já tenha sentido como se estivesse carregando o mundo sozinho. Os problemas da família, as preocupações financeiras, as lutas emocionais, tudo isso pode nos fazer desanimar. Mas Deus sempre envia alguém. Pode ser um amigo que ora por você, uma palavra que chega no momento certo, ou até uma mensagem que toca o coração e renova a esperança. É assim que o Senhor mostra que Ele não nos abandona. Ao mesmo tempo, essa história também nos desafia a sermos Arão e Hur na vida de alguém. Quantas pessoas estão cansadas, desanimadas, precisando de alguém para segurar suas mãos espirituais? Talvez Deus queira usar você para ser esse apoio, para sustentar alguém em oração, para levantar um irmão que está prestes a desistir. A verdadeira vitória não é apenas pessoal, mas comunitária. Quando nos unimos em fé, o impossível acontece. Se você deseja ser usado por Deus para fortalecer outras vidas, declare nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Outra lição poderosa dessa passagem é que o cansaço não significa derrota. Moisés era homem de Deus, escolhido, chamado, cheio de autoridade espiritual, mas mesmo assim se cansou. Isso mostra que o cansaço faz parte da caminhada de fé. Todos nós, em algum momento, sentimos o peso da batalha. O segredo não é fingir que somos fortes o tempo todo, mas aprender a descansar no Senhor e deixar que Ele nos renove. A Bíblia nos lembra em Isaías 40, 29 e 31 que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é para você hoje. O inimigo pode até tentar usar o cansaço para roubar sua fé, mas é justamente nesses momentos que Deus se revela como a sua força. Moisés não venceu porque não se cansou. Ele venceu porque, mesmo cansado, permaneceu com as mãos levantadas e recebeu ajuda. Isso nos mostra que a vitória não está em nunca fraquejar, mas em nunca desistir. Talvez você esteja cansado agora, mas não significa que está derrotado. O mesmo Deus que sustentou Moisés é o Deus que sustenta você hoje. Se você recebe essa palavra e crê que Deus é a sua força, escreva nos comentários: o Senhor é minha fortaleza. Há também uma verdade maravilhosa revelada neste texto. A batalha não se vence apenas com armas visíveis, mas com atitudes espirituais invisíveis. Enquanto Josué lutava com a espada no vale, Moisés lutava com as mãos erguidas no monte. Isso nos mostra que existem dimensões diferentes da batalha, e ambas são importantes. Porém, a vitória só aconteceu porque havia alguém intercedendo diante de Deus. Assim é conosco. Muitas vezes, achamos que só nossas ações práticas vão resolver os problemas.
o esforço no trabalho, os cálculos financeiros, os planos e estratégias. Tudo isso tem o seu valor, mas existe uma esfera espiritual que não pode ser ignorada. Quando dobramos os joelhos, quando levantamos as mãos, quando clamamos em adoração, estamos movendo céus e terras. O que parece pequeno aos olhos humanos se torna poderoso diante de Deus. E note, o inimigo começou a prevalecer quando as mãos de Moisés desciam. Isso significa que quando paramos de orar, quando deixamos de buscar ao Senhor, quando a adoração deixa de ser prioridade, o inimigo encontra espaço para avançar. Mas quando voltamos a levantar nossas mãos e nosso coração ao Altíssimo, a vitória começa a se manifestar novamente. Não desanime se a batalha parece longa. Continue erguendo as mãos, continue adorando, continue confiando, porque Deus está agindo. Se você decide permanecer firme em oração, escreva nos comentários: eu continuo de pé em Cristo. Outra revelação profunda dessa passagem é que a adoração não depende das circunstâncias, mas da decisão do coração. É fácil levantar as mãos quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas, a saúde está firme e a família está em paz. Mas a verdadeira adoração se prova quando o cenário é contrário, quando a resposta ainda não chegou, quando a enfermidade insiste, quando o coração está aflito. É nesse momento que a adoração se torna uma arma espiritual. Paulo e Silas são um grande exemplo disso. Presos, feridos e algemados em uma prisão escura, decidiram orar e cantar hinos a Deus. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu a cadeia, as portas se abriram e as correntes caíram. Atos 16, 25, 26. Isso nos mostra que louvar em meio à dor libera milagres. Assim como Moisés levantou as mãos, você também pode escolher adorar em meio à luta. Mesmo que sua voz saia fraca, mesmo que suas lágrimas escorram, o simples ato de dizer: Senhor, eu ainda confio em Ti, é poderoso o suficiente para tocar o coração de Deus e mover o impossível. A adoração verdadeira não é baseada no que vemos, mas em quem Deus é. Ele continua digno, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ele continua sendo o Rei, mesmo quando parece que estamos perdendo. Se você decide adorar a Deus em qualquer circunstância, declare nos comentários: eu adorarei ao Senhor sempre. Quando olhamos para Moisés com as mãos erguidas, também enxergamos um símbolo de rendição. Levantar as mãos diante de Deus é dizer: eu não tenho forças por mim mesmo, mas confio totalmente em Ti. Esse gesto simples carrega um poder espiritual imenso, porque ele nos tira do lugar de orgulho e nos coloca no lugar de dependência. Muitas vezes queremos controlar tudo: a família, o futuro, as finanças, os relacionamentos. Queremos ter as respostas, ditar os caminhos e antecipar os resultados. Mas Deus nos convida a soltar o peso e entregar em suas mãos. Ele não pede perfeição, pede entrega. Jesus nos mostrou isso no Getsêmani, quando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26, 39. Ele nos ensinou que a maior vitória não está em impor a nossa vontade, mas em nos render ao plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Talvez você esteja vivendo um tempo de incertezas, em que parece que nada está sob controle. Essa é a oportunidade de levantar as mãos e declarar: Senhor, eu entrego tudo a Ti. A minha vida, os meus sonhos, as minhas preocupações. Guia-me conforme a Tua vontade. Lembre-se, quando você se rende, o céu age ao seu favor. Se você entrega tudo nas mãos de Deus hoje, escreva nos comentários: seja feita a Tua vontade, Senhor. Outro ponto marcante dessa história é que enquanto Moisés permanecia no monte com as mãos erguidas, Josué lutava no vale. Isso revela que a vida cristã envolve tanto oração quanto ação. Não basta apenas orar e não agir.
assim como não basta agir sem orar. A vitória vem quando unimos fé e obediência, quando a intercessão se encontra com a atitude. Talvez você esteja esperando uma mudança em sua vida, mas continua parado, aguardando que tudo caia do céu. Deus certamente pode operar milagres sem a nossa ajuda, mas muitas vezes Ele nos chama a dar passos de fé. Assim como Josué precisou descer para o campo de batalha, também precisamos assumir nossa posição e enfrentar aquilo que está diante de nós, confiando que o Senhor luta ao nosso lado. A oração abre os céus, mas a obediência abre os caminhos aqui na terra. Moisés orou com as mãos erguidas, Josué agiu com coragem e juntos, ambos foram instrumentos para a vitória de Israel. Isso nos mostra que Deus trabalha com cooperação. Ele faz o impossível, mas espera que façamos a nossa parte no possível. Então, não desanime se a batalha parece grande. Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se Ele já tivesse te dado a vitória. Se você está disposto a unir oração e ação em sua caminhada, escreva nos comentários: Eu vou lutar em fé. Chegamos ao momento de oração. Agora que entendemos o exemplo de Moisés, é hora de aplicar em nossa vida aquilo que a palavra nos ensinou. Feche os olhos, entregue o coração e ore comigo. Senhor Jesus, hoje levanto as minhas mãos diante de Ti como sinal de rendição. Eu declaro que não quero lutar sozinho, mas que confio no Teu poder e na Tua graça. Assim como Moisés, eu reconheço que a vitória não vem da minha força, mas do Teu Espírito. Pai, eu entrego os meus medos, as minhas preocupações e todas as batalhas que tenho enfrentado. Eu sei que não estou sozinho, pois o Senhor é quem me sustenta. Quando eu estiver cansado, fortalece-me. Quando eu estiver fraco, levanta-me. Quando minhas mãos quiserem cair, envia pessoas, envia o Teu Espírito Santo para me sustentar até que a vitória se manifeste. Eu declaro que a minha confiança está no Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Seja feita a Tua vontade em minha vida. Eu escolho adorar, mesmo em meio à dor. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho permanecer com os olhos fixos em Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo eu oro e já te agradeço. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém, eu recebo.